Estamos finalizando o mês da Bíblia, mês em que nós dedicamos para intensificar a prática da leitura orante e ainda conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mas é importante que essa prática não fique somente no mês de setembro. É interessante que nós continuemos a praticá-la, a ler a palavra de Deus durante todos os dias de nossas vidas. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. O mês de setembro está acabando, este que é dedicado à Bíblia. E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias. Para isso, nós vamos conversar agora com o Padre Carlos César, ele que faz parte do Instituto Nova Jerusalém. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. É com muita alegria que nós o fazemos, que a gente está aqui para falar para esse povo de Deus, que necessita dessa palavra, como você disse, a necessidade. A palavra-chave é essa, necessidade de ler a Bíblia todos os dias. É o alimento. Nós não podemos deixar, como cristãos, como discípulos de nosso Senhor, não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Conhecer para amar cada vez mais. Então, por que nós cristãos devemos ter esse hábito de ler a Bíblia todos os dias? Basicamente porque a gente já acredita e professa essa verdade de que é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é a revelação de Deus por excelência, assim como nós acreditamos. E por que é necessário ler todos os dias? Há pouco falei para você que a gente precisa do alimento diário. O nosso corpo necessita ser alimentado. O nosso coração, a nossa fé, a nossa alma precisa também desse alimento. Há uma palavra, inclusive, aqui do livro do profeta Oséias, onde Deus faz uma reclamação muito séria. Ele diz: meu povo está acabando por falta de conhecimento. Há algumas traduções da Bíblia que diz: o meu povo está se perdendo, o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus, ele não só é importante, mas é necessário, é essencial. Então o povo de Deus precisa desse conhecimento. E nós, como cristãos, nós que acreditamos e temos esse livro sagrado como revelação de Deus, para que a gente possa fazer com que ele seja conhecido, a gente necessita de conhecê-lo bem. Então, conhecer a palavra para dar a conhecer essa palavra tão importante na vida do nosso povo. E como essa palavra se faz presente no nosso dia a dia? Ela se faz presente, primeiro que é importantíssimo que todos nós, cristãos, católicos, nós que cremos na força dessa revelação de Deus, tenhamos a palavra. Basicamente, é importantíssimo que todos tenhamos a palavra de Deus. É interessante, muitas casas, muitas famílias, a gente percebe, tem uma Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia, a eficácia da palavra de Deus, ela acontece na medida em que nós lemos, meditamos, rezamos e conhecemos. Quero até dar um conselho para você. Se você tem aquela Bíblia na sua casa que fica na estante, é até bonito, é um ato de piedade. Mas, por favor, é preciso que leia. A Bíblia precisa ser conhecida. Então, ela se apresenta assim, basicamente no texto da Escritura, na liturgia, de uma forma muito especial, onde a palavra de Deus é proclamada, nos grupos de oração, na pastoral, enfim. A igreja nos possibilita de diversas formas termos essa palavra para chegar aos nossos ouvidos e permanecer em nosso coração. O senhor fala, da pessoa que bota a Bíblia na estante ou deixa guardada em algum local. Qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa que quer ter essa leitura diária da Bíblia? É justamente ler a palavra de Deus. Alguém certa vez me perguntava: padre, por onde começar a ler a Bíblia? Existem muitos métodos, digo a você. Eu, pessoalmente, quando comecei, na minha adolescência, a mergulhar no conhecimento da palavra, muito antes de entrar na congregação, no Instituto Nova Jerusalém, eu comecei, não sei por que motivo, mas eu tive uma afinidade muito grande pelo livro do Eclesiástico, que em algumas traduções da Bíblia é o livro do Sirácida, que tem aqueles conselhos diversos. Então, a porta de entrada para mim na Bíblia foi o livro do Eclesiástico. Muitas pessoas começam pelos evangelhos, muitas outras pessoas começam pelas cartas de São João, enfim. Isso depende muito de cada pessoa. Digo a você, de uma forma analógica, a Bíblia é uma casa de muitas portas. O importante é você não ficar de fora, entrar por uma dessas portas e conhecer a beleza do que se tem dentro deste livro, que é o conhecimento, que é a revelação de Deus. Nós podemos ganhar vários benefícios ao ler a Bíblia. O senhor pode falar alguns desses benefícios que nós
né, ganhamos ao ler essa Bíblia todos os dias? Com certeza. E faz questão de dizer esses benefícios a partir de um texto da própria Bíblia, lá na carta de São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, exatamente lá no versículo 16. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Versículo 17. Assim, a pessoa que é de Deus, você, portanto, estará capacitado e bem preparado para toda boa obra. Então, quem conhece a palavra, enche de um conhecimento de Deus, porque é revelação do Senhor, e de tantos e tantos ilimitados bons conselhos que a Sagrada Escritura nos dá. O homem, a mulher de Deus, são preparados para serem não somente bons cristãos, mas excelentes seres humanos, porque aqui é o próprio Deus que está se revelando, está falando de si, está, como disse essa passagem da Escritura, nos dando os melhores conselhos para a nossa vida. Então, Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer estar conversando com o senhor sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade por viver essa experiência. Afinal de contas, o nosso Instituto Nova Jerusalém, ele tem como carisma a divulgação e a expansão do conhecimento da palavra. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que puder, estaremos para dizer um pouco mais sobre a Escritura para esse povo tão querido do nosso Deus.